Compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na palavra Profecias. Estamos aqui para dar continuidade à nossa série de estudos do livro do Apocalipse, nessa temporada de 2015. Estamos indo hoje para o capítulo 13 deste livro. É um estudo bastante interessante, muito esclarecedor, muito revelador, mas nós precisamos hoje, talvez seja o estudo que mais nós necessitamos, não que nos anteriores não precisássemos, mas nesse precisamos muito mais do Espírito Santo, para que ele venha nos esclarecer, para que ele venha nos fazer entender e nos fazer humildes diante de Deus para aceitarmos a verdade expressa no Assim diz o Senhor. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que tu és, pelo Deus grande, santo e maravilhoso que tu és, pelo Pai amoroso, cuidadoso. Tu tens nos livrado do mal, tu tens nos conduzido, Senhor, tu tens nos mostrado a tua vontade, tu tens ouvido e respondido às nossas orações. Por isso, Senhor, confiando nas tuas promessas e no teu poder, nos colocamos nesse momento diante do teu trono de graça, para te pedir em nome de Jesus que o Espírito Santo venha sobre nós nesse momento, Senhor. Para que tudo, Pai Santo, que for falado, for exposto nesse estudo do capítulo 13, Pai, venha diretamente do teu trono de graça, Pai Santo. Que eu seja apenas uma boca, Pai, através da qual tu possas falar. Vem estar conosco, Senhor. Vem estar com cada querido teu que tem sede e fome da tua palavra e que está através da internet, Senhor, acompanhando, estudando o capítulo 13 juntamente conosco, Pai. Coloca também teus anjos à nossa volta, para que possamos sentir um pouquinho, Senhor, da atmosfera do céu. Vem estar conosco, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Bom, o estudo de hoje, nós vamos nos deter no capítulo 13. Nós vamos ver a primeira parte desse capítulo. Esse capítulo fala de duas bestas. Uma besta que sobe do mar e a outra besta que sobe da terra. Chegou finalmente o momento de Deus nos ensinar, de Deus nos mostrar a quem ele se refere, de quem ele está falando, que poder é esse. Quais são esses poderes? Um subindo do mar, outro subindo da terra. Nós vamos nos deter na besta que sobe do mar. Para estudarmos o capítulo 13, nós vamos fazer uma retrospectiva do capítulo 7 de Daniel. Nós vamos fazer muita referência ao capítulo 7, porque é o mesmo poder que Deus descreveu para nós lá no começo dessa série de estudos de profecia. Foi nosso terceiro estudo, agora em 2015, e nós vimos no capítulo 7 que Daniel estava olhando e o mar estava agitado, ele estava tendo uma visão, o mar estava agitado, e desse mar surgia um leão com asas de águia. Na sequência, ele viu, na mesma visão, se posicionando ao lado do leão, ele viu um urso com 3 costelas na boca, simbolizando que esse urso tinha acabado de comer e ele se apoiava mais numa pata do que na outra. Logo após o urso, aparece na visão um animal estranho, porque era um leopardo,
Só que ele tinha 4 cabeças e ele tinha também 4 asas. Portanto, ele era muito mais ágil que o leão, que tinha 2 asas. Só que nessa sequência do surgimento desses animais, Daniel descreve como sendo um leão, como sendo um urso, como sendo um leopardo. Mas o 4º animal que surge nessa visão, Daniel não encontra nada na zoologia para classificar esse animal. E ele então descreve o 4º animal como sendo um animal terrível e espantoso. Ele diz que esse animal terrível e espantoso, ele tem 10 chifres, e que desses 10 chifres, 3 cairiam, e após a queda desses 3, que faziam parte dos 10, um chifre pequeno surgiria. É exatamente sobre esse poder do chifre pequeno que Deus fala no capítulo 13 do Apocalipse. É a besta que sobe do mar. Então, nós vamos ver o que Deus nos diz no verso 1 do capítulo 13. Ele diz assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmias. Então, 600 anos após ter dado para Daniel a visão dos 4 animais, e ele foca no capítulo 7 e no capítulo 8 de Daniel, ele foca mais no chifre pequeno. Agora, 600 anos depois, ele dá uma visão semelhante para João lá na ilha de Patmos, falando do mesmo poder, que sobe do mar. Nós vamos ver esses símbolos que estão grifados ali no texto, nós vamos ver o significado deles na Bíblia. A Bíblia me diz que mar representam, segundo o Apocalipse 17:15, ele nos diz: as águas que viste são povos, multidões, nações e línguas. Então, essa besta, ela sobe de uma região densamente povoada. A besta que sobe do mar surge num território amplamente povoado. E besta, em Daniel, quando estudamos Daniel 7, nos versos 3 e 17, Deus já havia nos dito o seguinte: estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Então, Deus está nos dizendo aqui que besta não é um termo pejorativo. Besta é um animal. E animais em profecia significam reis, reinos, nações, impérios. Recapitulando: mar, regiões densamente povoadas. Besta, reinos, nações que surgiriam no decorrer da história da Terra. E ele nos diz, ele nos mostrou em Daniel, quando estudamos capítulo 2, o segundo estudo dessa série de estudos que estamos fazendo hoje. Em Daniel 2, ele nos conta a história do mundo através de uma estátua, com 4 metais. No capítulo 7, Deus conta a história do mundo outra vez, ele repete a história, só que usando uma outra simbologia. Agora, no capítulo 7, ele usa 4 animais. Então, Deus nos mostrou lá em Daniel, já no começo, que esse leão, que tinha 2 asas de águia, representava o Império Babilônico, que dominou o mundo de 605 a 539 a.C. E que na estátua do capítulo 2, esse leão era representado pela cabeça de ouro, o primeiro grande império mundial. E Deus nos conta que Babilônia seria conquistada, seria derrotada pela Medo-Pérsia, que viria na sequência a partir de 539
e dominaria o mundo até 331 a.C., e que a Medo-Pérsia era representada na profecia de Daniel 7 por um urso, que se apoiava mais numa perna do que na outra, porque a Pérsia era mais forte que a Média. E na profecia da estátua de Daniel 2, esse urso, ou seja, a Medo-Pérsia, era representada pelo peito de prata da estátua. E assim, na sequência, viria a Grécia, representada pelo leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, significando a agilidade com que agora esqueci, Alexandre o Grande, o imperador grego, conquistou territórios, conquistou nações. Ele era muito rápido. Em 8 anos, ele fez do Império Grego o que o Império Grego foi. Por isso, ele é representado por 4 asas, muito rápido nas conquistas. Todos os países que ele quis conquistar, ele conquistou. E as 4 cabeças representando a divisão desse império após a morte de Alexandre entre os 4 grandes generais dele. E esse império grego, na profecia da estátua de Daniel 2, era representado pelo ventre de bronze. E, finalmente, o 4º império mundial, que na profecia de Daniel 7 é representado pela besta, pelo animal terrível e espantoso, que tinha 10 chifres, mas que no decorrer da história, 3 desses 10 iriam quebrar, iriam cair, e no lugar desses 3 surgiria um outro menor, mas muito mais poderoso. Porque enquanto todos esses impérios conquistavam territórios, cresciam para os lados, esse chifre pequeno que iria surgir na cabeça do animal terrível e espantoso, ele iria crescer para cima, ele iria atingir o exército do céu, porque o interesse dele é um só. Ele busca adoração e obediência. Ele compete com Deus. Esse poder, representado pelo animal terrível e espantoso, na estátua de Daniel 2, é simbolizado pelas pernas de ferro. Ferro por causa da crueldade, da dureza do Império Romano. Da crueldade com que conquistavam, com que pilhavam e matavam as nações conquistadas. E esse foi o império que dominou o mundo de 168 a.C. até 476 d.C. Era o império que dominava o mundo quando Jesus esteve aqui nessa terra. Essa é a nossa história. É assim que Jesus conta a sucessão dos impérios mundiais. Se nós formos na história da civilização, nós vamos encontrar também essa sequência de impérios. E então, agora nós vamos ler sobre a descrição agora do capítulo 13, verso 1, daquela besta que sobe do mar, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e que sobre cada chifre tinha um diadema, né? E Deus nos diz assim no capítulo 17, veja, para nós entendermos o capítulo 13 do Apocalipse, nós precisamos recorrer ao capítulo 7 de Daniel, que nos traz toda a informação inicial para nós entendermos de quem Deus está falando, mas nós precisamos ir também ao capítulo 17 do Apocalipse. O capítulo 17 do Apocalipse fala da grande prostituta, da Babilônia, a grande meretriz, da igreja, a mulher representada por essa prostituta, é uma igreja que adulterou contra Deus. Por quê? Porque ela ensina dogmas que não são bíblicos. Ela ensina dogmas estabelecidos por ela. Por isso ela
ela é retratada no capítulo 17 como a grande prostituta. E Deus nos diz assim, no capítulo 17, verso 12: os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Ou seja, por pouco tempo, mas os 10 reis seriam, os 10 chifres seriam 10 reis ou 10 reinos. E voltando lá na profecia de Daniel 7, na profecia de Daniel 7 e Daniel 2, nós vemos que esse animal terrível e espantoso, que também surgiu do mar para Daniel, na visão de Daniel, ele tinha 10 chifres na cabeça, exatamente a mesma coisa que João, 600 anos depois, viu na cabeça da besta que também surgia do mar. Esses 10 chifres eram representados na estátua de Daniel 2 pelos pés da estátua, mais especificamente pelos dedos da estátua. Ou seja, o que Deus nos mostra aqui? Resumindo Daniel 2, Deus nos deu uma estátua, cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e os pés misturados, barro com ferro e os 10 dedos da estátua. Tudo isso tem uma relação, tem referência aos 4 animais. A cabeça de ouro, o leão com 2 asas de águia, Babilônia. O peito de prata, com 2 braços de prata, o urso, que se apoiava mais numa pata do que na outra, representando a Medo-Pérsia. O ventre de bronze da estátua, representando o Império Grego, tem a correspondência nos 4 animais ao leopardo, com 4 asas, muito rápido, muito ágil nas suas conquistas, e 4 cabeças, a fragmentação do Império Grego, após a morte de Alexandre. Na sequência, viriam as pernas de ferro na estátua, representando o Império Romano, tanto ocidental quanto oriental, e o seu correspondente em Daniel 7, nos 4 animais, é a besta e os pés, os dedos da estátua, os 10 chifres da besta. Isso, os 10 reinos em que se fragmentou o Império Romano. No ano 476. O que é que acontece nessa época? Enquanto o Império Romano foi o império extraordinário que a história nos conta, que dominava toda a Europa Ocidental, parte da Ásia, norte da África, sendo todo o mundo habitado e conhecido de então, foi o império o maior em extensão territorial, com um exército mais numeroso, mais poderoso, mais cruel, né? E isso, o Império Romano conquistava territórios, nações, mas ele respeitava a cultura de cada povo conquistado, a língua e a religião. Era uma coleção de deuses pagãos. Só que, para manter a unidade desse império, o imperador era declarado Deus. Preste atenção, porque isso tem um significado muito grande para nós no capítulo 13 do Apocalipse. O imperador do Império Romano era declarado Deus, porque assim cada nação conquistada, além de adorar os seus deuses pagãos, deveriam prestar culto também ao imperador de Roma. Por esse motivo é que João, que está escrevendo o livro do Apocalipse, que João foi mandado para a ilha de Patmos, porque ele não se curvava diante do imperador. Ele não reconhecia nenhuma divindade nesse imperador
que se intitulava Deus. A grandeza do Império Romano despertou a cobiça de tribos menores, de nações menores, que ao longo da história foram abocanhando pedaços desse império. Então aí nós temos a tribo dos alamanos, que deu origem aos alemães, os burgundos, os suíços, os francos, os franceses, os lombardos, os italianos, os saxões, os ingleses, os suevos aos portugueses, os visigodos aos espanhóis. E aqui nós temos 7 tribos, na realidade são 10 dedos da estátua e 10 chifres na cabeça do animal terrível e espantoso, faltando 3 que são os érulos, os vândalos e os ostrogodos, que foram aqueles 3 chifres que caíram, porque se opunham ao cristianismo, eram tribos arianas e foram derrotadas pelo Império Romano, para que dali desses 3 surgisse um chifre menor, só que muito mais poderoso, muito mais ambicioso e perigoso. Então, essas tribos acabaram dando origem à Europa, à divisão política que nós temos na Europa Ocidental nos dias de hoje. Então, os anglos deram origem à Inglaterra, os francos conquistaram o território que hoje é a França, os visigodos ao norte da Espanha, os suevos a Portugal, os vândalos ao sul da Espanha, os germanos deram origem à Alemanha, os burgundos à Suíça, os ostrogodos à Áustria, os lombardos ao norte da Itália e os érulos ao sul da Itália. Essa é a configuração política que nós vemos hoje na Europa Ocidental. E ela tem essa divisão desde 476 depois de Cristo. Tudo isso se originou da onde? Daqueles 4 animais. Do leão com asas de águia, do urso com 3 costelas na boca, se apoiando mais numa pata do que na outra, do leopardo com 4 asas e 4 cabeças e do animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres na cabeça. As 7 cabeças. O que são essas 7 cabeças? Porque a besta do Apocalipse 13, ela tem 7 cabeças e 10 chifres. O que são as cabeças? As 7 cabeças, nos diz o Apocalipse 17, as 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Quando nós estudamos capítulo 2 de Daniel, que é onde está a profecia da estátua, nós vimos que montes, montanhas, também têm o mesmo significado de animais, de reis, de chifres. São impérios, são nações. Porque Deus nos diz assim, se você tiver sua Bíblia, você pode acompanhar em Daniel 2, verso 35, 44 a 45. Lá no verso 35, descrevendo a estátua, Deus nos diz assim: então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou. E deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Deus conta que viria uma pedra bater nos pés da estátua e que essa pedra, nos pés da estátua, se faria uma grande montanha e encheria toda a terra. Nos versos 44 e 45, Deus explica melhor isso e ele diz assim: nos dias destes reis, ou seja, nos dias em que a Europa tivesse a divisão política que ela tem hoje, na parte ocidental, já desde 476, isso poderia ter acontecido. O que Deus nos descreve? Ele diz: o Deus do céu suscitará um reino
que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro das pernas, o bronze do quadril, o barro dos pés, a prata do peito e o ouro da cabeça da estátua, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Ou seja, Deus nos diz que quando a pedra batesse nos pés da estátua, essa pedra se encheria toda a terra como uma grande montanha. E essa pedra que bateria seria o reino de Deus que viria como uma montanha encher toda a terra. Então, essas 7 cabeças são 7 montes que representam exatamente isso também, impérios, poderes, nações, poder político ou eclesiástico, poderes. E Deus continua nos falando, no verso 9 do capítulo 17, o seguinte, que daquelas 7 cabeças, ele diz assim, voltando para a gente poder entender todo o texto, as 7 cabeças são 7 montes, ou impérios, nos quais a mulher está assentada, porque lá no capítulo 17, essa mulher prostituta, ela vai comandar a besta do capítulo 13, que sobe do mar. E esses 7 montes são também 7 reis, veja. Desses 7 reis, 5 já caíram, um existe e o outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Do que Deus estava falando aqui? Se existe relação entre a estátua, os 4 animais e a besta que sobe do mar, do capítulo 13, se em Daniel Deus conta a história da humanidade desde o início da civilização, né, que nações que já caíram? Primeira, o Egito, que também escravizou o povo de Deus. A Assíria, em 722, um novo cativeiro para o povo de Deus. Babilônia, aquela representada pelo leão, com 2 asas de águia. A Medopérsia, representada pelo urso. E a Grécia, nos tempos de João, esses reinos, essas nações, esses impérios, melhor dizendo, já não existiam mais, já tinham sido conquistados. Qual era o império que dominava o mundo, que vinha nessa sequência dos impérios mundiais? O que existia, o império que existia no tempo de João, era Roma imperial ou Roma pagã. Outro ainda não chegou, diz o Apocalipse 17:9. Que outro reino, que outro poder que ainda não existia nos tempos de João? Roma eclesiástica, que só surge no cenário mundial no ano 533, quando o imperador Justiniano assina um decreto dando amplos poderes para o chefe da Igreja de Roma. E esse poder se torna efetivo a partir de 538, quando caem aquelas 3 tribos bárbaras que deram origem ao chifre pequeno, que é esse poder eclesiástico. E Deus continua falando e dando mais detalhes sobre essa besta que sobe do mar. Veja, a nossa intenção aqui, o nosso compromisso, em primeiro lugar, é com o Deus do céu. É com esse Deus que nós pedimos a presença dele aqui conosco, tanto aqui para nós expormos esse assunto, de acordo com aquilo que está escrito, como principalmente também com você que está nos acompanhando através da internet. Porque a nossa intenção
é descobrirmos o que Deus quer para a nossa vida. O que Deus espera de nós. Então, ele dá mais detalhes ainda sobre esse animal que surge do mar, que João está descrevendo. No verso 2 ele diz assim: a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Ou seja, aquela besta que apareceu para João surgindo do mar no ano 95, 96 da nossa era, que era a mesma que apareceu para Daniel lá no capítulo 7. João descreve essa besta com as mesmas características daqueles 4 animais. Era uma besta que era parecida com um leopardo. E ela tinha pés de urso. E a boca dessa besta era como de leão. Então ela tinha semelhança, ela tinha características daqueles animais lá de Daniel 7. Isso significa que ela surgiu da mesma região em que aqueles animais surgiram. Tanto Daniel quanto João dizem que a besta surgiu do mar, regiões densamente povoadas. Ou seja, daquilo que no início foi o Império Babilônico e que depois passou a ser a Medo-Pérsia, porque a Babilônia foi conquistada pela Medo-Pérsia, e que depois passou a ser o Império Grego, e no futuro, então, o Império Romano. Dali, dessa mesma região, surge essa besta. Ela tinha características desses impérios que antecederam ao Império Romano. Ela tinha semelhança, ela era parecida. Então, o que nós vamos fazer agora? Para poder identificar a besta do capítulo 13, nós vamos ver características dos impérios que antecederam ao Império Romano. Nós vamos ver o que a besta, que surgiu do mar e apareceu para João, copiou dos impérios que antecederam ao Império Romano. O que é que a besta copiou de Babilônia? Babilônia, o Império Babilônico, Jeremias fala sobre o Império Babilônico, chama de Isaías também, a Senhora Dourada, né? Tanto assim que era representado pela cabeça de ouro, o império como nunca houve igual e não haverá. Nada parecido com o Império Babilônico. Tamanho poderio econômico, financeiro, a beleza na arquitetura, a fortaleza que era a Babilônia, considerada pelos babilônios inexpugnável, indestrutível, e por isso mesmo Babilônia, o imperador Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, era um rei muito pretensioso. Ele era muito orgulhoso do império que ele tinha construído. E ele achava que o império dele ia durar para sempre. E que ia sempre dominar o mundo, né? E quando nós estudamos sobre esses Daniel 7, Daniel 2, mais especificamente Daniel 7, nós vimos a transgressão escancarada de Babilônia pelo culto aos deuses pagãos, do próprio rei Nabucodonosor, a transgressão escancarada aos ensinamentos de Deus. E foi exatamente isso que a besta que surgiu do mar para João copiou de Babilônia. Muito orgulhosa e numa rebeldia aberta e declarada a Deus. E sendo um instrumento daquele que diz na Bíblia, em Isaías 14, 13 a 14, ele diz o seguinte, que ele seria semelhante ao Altíssimo, que ele subiria acima das estrelas do céu
e lá acima do trono de Deus, ele colocaria o seu trono. Quem foi que disse isso? Antes que a terra existisse, Satanás. Então, essa besta que surge do mar, ela é um instrumento de Satanás. Como Satanás não pôde sentar no trono de Deus, ele tenta colocar alguém nesse trono, num trono, para que essa pessoa pareça a Deus. É isso que Paulo nos diz lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 4. Nós já lemos aqui várias vezes esse texto. Lá, Paulo diz assim, que surgiria um poder religioso que se assentaria no trono de Deus, querendo parecer Deus, e que se oporia a tudo que viesse de Deus. Ele seria anti-Deus, ou seja, ele ia substituir a palavra de Deus pela tradição. Ele ia substituir a verdade pela mentira. Ele é anti-Deus, ele é anticristo. Ele tira o foco da cruz de Cristo. Ele criou como um instrumento daquele que queria colocar o seu trono acima do trono de Deus, ele criou um sistema espúrio de salvação. No lugar do divino, colocou o humano. No lugar de Jesus, colocou homens e mulheres santos, mas que são criaturas e não criador, como Jesus, como Deus Pai, como Deus Espírito Santo. Substituiu, criou um sistema paralelo de salvação. Tanto assim, que nós lemos, veja, Babilônia, o rei Nabucodonosor, ele tinha essa pretensão. Ele queria que o império dele fosse eterno. O Império Romano tinha essa pretensão. Os seus imperadores se autodenominavam deuses, Deus. Os documentos do Império Romano começavam assim: o Senhor nosso e Deus nosso, imperador fulano de tal, declara. E isso, quando Roma pagã, quando Roma imperial deu lugar à Roma eclesiástica, essa também foi a pretensão dos líderes da Igreja de Roma. Veja o que diz o Papa, o que disse o Papa Leão XIII na encíclica de 20 de junho de 1894. Ele diz assim: nós detemos nesta terra o lugar de Deus Todo-Poderoso. Ou seja, o Papa é Deus. É isso que Leão XIII diz. E não só Leão XIII, em vários documentos oficiais da Igreja de Roma, nós vemos essa citação. Por exemplo, na citação do Papa João XXII, no capítulo 4, coluna 140, do Brilho dos Extravagantes, que foi escrito em Paris em 1685, lá estava determinado que o Papa fosse considerado Deus. Nosso Senhor Deus, o Papa. E são várias as citações nesse sentido. O Papa é declarado infalível, ele é declarado o vigário de Cristo, ou seja, o substituto de Deus aqui nessa terra, quando a Bíblia nos ensina que o substituto de Deus aqui nessa terra é o Espírito Santo. E é pelo poder do Espírito Santo que nós estamos agora, nesse momento, estudando esse assunto. Isso, Roma eclesiástica copiou de Babilônia e da Medopérsia, que veio na sequência de Babilônia. O que é que Roma eclesiástica copiou? A Medopérsia é a primeira civilização de que se tem notícia assim, de uma atividade mais intensa, uma atividade religiosa. E lá na Medopérsia,
era cultuado, a religião oficial era o mitraísmo, o deus Mitra. Esse deus Mitra, ele era cultuado no primeiro dia da semana, porque ali também era cultuado o Deus Sol, no primeiro dia da semana. O culto ao Deus Sol vem de civilizações muito antigas. Já em Babilônia isso acontecia, mas de uma forma mais intensa na Medopérsia. Então, qual era o dia onde o principal deus da Medopérsia era cultuado? No dia do Sol, no domingo. E essa solenidade foi oficializada pelo Império Romano Imperial, através do imperador Constantino, que assinou um decreto no dia 7 de março de 321, declarando que, dali para frente, todas as pessoas deveriam guardar o domingo como o culto ao sol. Isso foi oficializado por Roma eclesiástica através do Concílio de Nicéia, que aconteceu em 325, onde a solenidade e a santidade do sábado são transferidas para o domingo. E ainda é destacado que, pela autoridade e poder que a Igreja Romana tem, ela transferia a solenidade do sábado para o domingo, coisa que é observada até hoje. E não só pela Igreja de Roma, mas por muitos, pela grande maioria que se diz evangélica, que observa também o domingo, crê na imortalidade da alma, assim como a Igreja de Roma ensina. Veio daí a mudança que foi profetizada por Deus lá em Daniel 7, no verso 25. Deus disse que o chifre pequeno mudaria os tempos e a lei. E nós já vimos aqui a mudança que aconteceu. Do lado esquerdo da sua tela você tem os mandamentos de Deus segundo a Bíblia. E do lado direito, segundo o Catecismo da Igreja Romana. Então, se você observar aqui, você vai ver o primeiro mandamento, tanto na Bíblia quanto no Catecismo, o sentido é o mesmo. No Catecismo foi retirado o mandamento que ordena, que condena, melhor dizendo, a adoração de imagens. Lá no Catecismo esse mandamento não existe. O terceiro mandamento passa a ser o segundo, e o quarto mandamento da Bíblia, que manda santificar o sábado, é passado para o catecismo como o domingo e as festas ou os dias ditos santos, os dias de festas religiosas. Nos demais é a mesma coisa, só que quando chega no 10º mandamento da Bíblia, como a Igreja de Roma tirou o segundo mandamento, que condena a adoração de imagens, eles dividiram o último para dar 10 no catecismo também. Então, enquanto a Bíblia diz, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, lá no catecismo nós encontramos, ao invés de um mandamento, nós encontramos 2 que diz praticamente a mesma coisa. Não desejar a mulher do próximo é o 9º, e não cobiçar as coisas alheias é o 10. Né? Então isso, na realidade, veio lá do Império Medo-Persa. E o que é que a besta que sobe do mar tem de semelhança com o Império Medo-Persa? Os pés como de urso, que representava o Império Medo-Persa. E ela copiou a santidade, entre aspas, do domingo, que era usado para cultuar o sol, trazendo para os dias de hoje, santificando também esse dia, o primeiro dia da semana, né, argumentando que porque Jesus ressuscitou no domingo, então esse dia agora passa a ser santificado. Mas você não encontra essa orientação na Bíblia. Em todo o Novo Testamento existem apenas 8 citações ao domingo,
chamando o domingo de primeiro dia da semana, mas relatando alguma coisa que aconteceu ali, mas não alguma ordenança de Deus dizendo que a partir de agora ou a partir do Novo Testamento, então o sábado não tem mais validade, agora é o domingo. Não é isso que a Bíblia nos ensina. Isso é o que a Igreja de Roma ensina. É o que a besta que sobe do mar, que tem pés como de urso, trouxe lá da Medopérsia. E da Grécia, o que copiou a besta que sobe do mar? A idolatria, porque a Grécia, ela tinha um panteão de deuses pagãos. Eram vários deuses. E isso, a Igreja de Roma copiou, atribuindo a cada dia do ano um santo, para que você venere aquele santo naquele dia. Com certeza já tem mais que 365 santos, né? Isso veio lá do costume, da religião pagã da Grécia. Foi isso que Babilônia, que a besta que sobe do mar copiou. E no verso 2, acerca dessa besta, Deus diz mais, Deus nos informa mais o seguinte. Ele diz assim: e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja, nós estamos apenas no verso 2 e olha quanta informação Deus já nos deu acerca dessa besta. Então, Deus diz que o dragão, nós já vimos que o dragão é Satanás, conforme está no Apocalipse 12, verso 9, diz que o dragão é a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então, Satanás deu para a besta que sobe do mar, para esse poder eclesiástico, Satanás deu poder, deu trono e grande autoridade. Como é que isso aconteceu no Império Romano Imperial? Veja, no ano 330, o imperador Constantino, com medo daquelas invasões das tribos bárbaras que estavam conquistando gradativamente parte do Império Romano Ocidental, ele sai de Roma e vai lá para o Oriente, vai para o Império Romano Oriental. Ele viajou durante um mês e lá ele funda a cidade de Constantinopla, que é a atual Istambul. Com a retirada de Constantino de Roma, ele deixou vago o trono de Roma. E esse trono, na sequência, né, quando assume o imperador Justiniano, ele faz um decreto dando amplos poderes ao chefe da Igreja de Roma, que nesse meio tempo, lá no 6º século, é que surge essa igreja. Veja bem, é no 6º século que surge a Igreja de Roma, quando o seu líder é declarado infalível e cabeça de todas as igrejas, e há uma união da igreja, agora surgindo no 6º século, com o Estado. Então, ele senta no trono. Agora ele passa a ter poderes de chefe de Estado. E isso nós vemos que Roma eclesiástica trouxe para ela, porque o dragão, dando poder, trono e autoridade, em 538, Justiniano, eliminando a última tribo bárbara que se opunha ao cristianismo, né, ele facilita, ele favorece para que o líder da Igreja de Roma se assente num trono, que é o sonho dourado de Satanás. É aquilo que ele sempre quis, é o que ele quis fazer lá no céu. Não conseguiu, veio aqui para a terra. E, como ele mesmo não pode se sentar num trono, ele colocou um representante dele sentado lá, como se fosse o próprio Deus.
E essa besta, no verso 5, Deus nos diz que ela ganhou uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir por 42 meses. Esse chifre pequeno, que surgiu lá do animal terrível e espantoso de Daniel 7, é o mesmo poder representado pela besta que sobe do mar, na sua fase eclesiástica. Então, Deus diz que ele adquiriu uma boca que falava com arrogância e proferia blasfêmias. Lá em Daniel 7, Deus fala a mesma coisa. E ele faria isso por um período de 42 meses. Nós já falamos exaustivamente aqui sobre esse período. Esse período que começou em 538, com a ascensão do chefe da Igreja de Roma, com poderes, inclusive, de chefe de Estado, com poderes para decidir sobre a vida das pessoas. Isso se estende por 42 meses. 42 meses, sendo que cada mês tem 30 dias. Se nós multiplicarmos, o mês judaico tem 30 dias, nós teríamos 1.260 dias. Como um dia em profecia corresponde a um ano, nós temos aqui um período de 1.260 anos, que somado a 538 nos leva ao ano de 1798. Nós vamos falar um pouquinho mais detalhado sobre isso aqui na frente. Já vamos falar sobre isso. Esse é o tempo, então, 42 meses ou 3 anos e meio. Olha a audácia dessa besta. 3 anos e meio foi o tempo do ministério público de Jesus. E essa besta usa esses 3 anos e meio agora de forma profética para falar, para proferir blasfêmias contra Deus, na sua arrogância, na sua pretensão de ser como Deus, de ser o outro Deus aqui na terra, como se intitulam os líderes da Igreja de Roma. O que é blasfêmia à luz da Bíblia? Em Lucas 5, verso 20 a 21, nos dito o seguinte: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Então, uma das blasfêmias do chifre pequeno ou da besta que sobe do mar na sua fase eclesiástica é se outorgar o poder de perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Veja o que mais é falado sobre isso. O que é mais blasfêmia? João 10, 30 a 33, a Bíblia nos diz, Jesus falando, ele diz: eu e o Pai somos um. Aí os fariseus que estavam em volta, os judeus, novamente pegaram os judeus em pedra para lhe atirar. Disse-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus: não é por boa obra que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, o que é blasfêmia para Deus? É se outorgar o poder de perdoar pecados, é ter a pretensão de ser como Deus, de se colocar no lugar de Deus, de se intitular o Santo Padre, sendo que o único Pai santo que nós temos é Deus, né? E outras tantas blasfêmias mais, que nós vamos ver com mais detalhes em Apocalipse 17, quando chegarmos lá e estudarmos sobre a mulher prostituta. Veja, isso é uma citação da Igreja de Roma, que ela consta da dignidade e deveres dos sacerdotes, as páginas 32 e 33, por Alfonso de Ligori. E ele diz o seguinte: isso é blasfêmia para Deus. Os judeus disseram para Jesus:
você está blasfemando contra Deus. Por isso os judeus queriam apedrejar Jesus. Você está dizendo que você é Deus. E aqui, Alfonso de Ligori diz o seguinte: o sacerdote assume o lugar do próprio Salvador quando, ao dizer ego te absolvo ou eu te absolvo, ele absolve o pecado. Perdoar um simples pecado requer toda a onipotência de Deus. Por isso, o sacerdote pode, de uma certa maneira, ser chamado o Criador do Criador. E as pessoas acreditam. E as pessoas acreditam nisso. As citações que existem de pessoas, de chefes religiosos, querendo se colocar no lugar de Deus, se dizendo no lugar de Deus, se dizendo ser o próprio Deus, mas tem as centenas. Você pode achar essas citações até mesmo na internet. Lá você tem a cópia de tudo que é falado nesse sentido. No verso 7, falando da besta que sobe do mar, Deus disse que, além dela ter uma boca para blasfemar contra Deus, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Do que Deus está falando? Da perseguição religiosa de Roma cristã contra os cristãos. De Roma papal contra os cristãos. A primeira perseguição de que se tem notícia no Império Romano eram pagãos matando cristãos. Agora eram cristãos matando cristãos. A Inquisição que começou em 1232, onde milhares foram mortos por ordem do Tribunal do Santo Ofício. E no verso 3, falando dessa besta, Deus diz o seguinte, que essa besta que tinha 7 cabeças, Deus diz que uma de suas cabeças seria ferida de morte. Veja, 7 cabeças por quê? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Império Romano na parte política, né? E o Império Romano mais eclesiástico. Império Romano imperial dos Césares e, na sequência, quem deixa o trono livre, né? Constantino, para que o poder eclesiástico sente no trono. Então, que cabeça foi ferida de morte? Essa, Roma papal, Roma eclesiástica. Como é que a gente sabe disso? Você vai na história e você encontra sobre a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, que começou em 1789 e vai até 1793, quando a França combate ferrenhamente a Deus, né? E Napoleão Bonaparte manda um general dele, Alexandre Berthier, entrar em Roma, quando ele estava comemorando o 23º aniversário da sua coroação. O Papa Pio VI é preso e ele é levado para a cidade de Valença, onde ele morre em 29 de agosto de 1799. Então, em 15 de fevereiro de 1798, dá-se a prisão do Papa. Por isso que a supremacia papal vai de 538 até 1798, mais exatamente em 15 de fevereiro de 1798. Esse nosso Deus gigantesco, esse nosso Deus onisciente, presciente, ele não falha, ele não erra nunca. A profecia é tão precisa, é tão exata, que até as datas Deus nos deu com antecedência e as profecias se cumprem exatamente quando Deus disse que tal fato iria acontecer. Aí,
é confiscado o poder temporal dos papas, mas já em 1801 eles continuam sendo eleitos, só que o poder é muito restrito, já não tem mais o poder que tinha durante a Idade Média, mas continuam sendo eleitos. Só que no mesmo versículo em que diz que uma das cabeças seria golpeada de morte, é nos dito que essa ferida mortal seria curada. Aí você vai na história outra vez. A história é um instrumento extraordinário para nós podermos entender as profecias. O que é que nós encontramos na história? Um tratado, um pacto que é assinado entre Mussolini e o cardeal Pietro Gasparri em 1929, quando através desse tratado, desse pacto, são devolvidas as terras do Vaticano, o poder temporal dos papas, e ele começa outra vez a crescer na sua influência, na sua área de atuação. E a gente, aqui uma foto da assinatura desse tratado. O cardeal Pietro Gasparri e Mussolini assinam o Tratado de Latrão no Palácio de Latrão, em 11 de fevereiro de 1929. E a Crônica de São Francisco, dessa mesma data, publica o seguinte: a questão romana esta noite tornou-se uma coisa do passado, e o Vaticano estava em paz com a Itália. Ao aporem, olha o texto do jornal. Ao aporem as suas assinaturas no memorável documento que curava a ferida, foi expressa uma extrema cordialidade pelos dois lados. O jornalista, como instrumento de Deus, usou os mesmos termos da profecia bíblica. Quando Deus diz que a cabeça seria a sétima cabeça, a cabeça de Roma eclesiástica seria ferida de morte. E o texto, a notícia diz que a ferida foi curada com a assinatura desse decreto. E aí nós vemos hoje o desenvolvimento dessa influência. Quando, em 2005, essa é a capa da Veja, de 13 de abril de 2005, trazendo uma reportagem muito grande sobre o velório e as homenagens feitas ao Papa João Paulo II por ocasião da sua morte. Então a capa diz assim: Santo, Santo, o brado da multidão no enterro de João Paulo II. E aqui é uma foto desse funeral e diz o seguinte, que ele, João Paulo, estava nos braços do mundo. Aqui em destaque está escrito assim, na Veja, reportagem da Veja: em cenas sem precedentes na história, um oceano de gente, cerca de 4 milhões de pessoas participaram, prestigiaram esse funeral. Dos mais simples aos mais poderosos, afluiu a Roma para a comunhão final com o Papa, que foi enterrado sobre um brado unânime. E isso é de arrepiar. Olhe como ele foi sepultado, debaixo de gritos de exaltação. Santo, Santo, Santo. É assim que os anjos adoram a Deus lá no céu. É assim que os 4 seres viventes e os 24 anciãos que estão descritos lá no capítulo 4 do Apocalipse reverenciam e adoram o nosso Deus. Da mesma forma, uma criatura, um ser humano, foi sepultado, aclamado como Deus. E notícias da atualidade. Você tem visto. A ferida mortal está sendo curada. Ela não foi curada ainda. Ela será curada totalmente quando essa besta que sobe do mar receber poder, trono e autoridade da besta que sobe da terra.
que nós vamos ver no próximo estudo. Isso são fatos corriqueiros, você tem acompanhado. É a história confirmando a profecia. E diz mais, no capítulo 13, versos 3 a 4, diz assim: e toda a terra, você compreende a extensão disso? E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, por extensão, porque o dragão deu a sua autoridade à besta. E adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Quem? Quem tem o poder econômico e financeiro, as obras sociais, assistenciais, as grandes catedrais? Quem é semelhante à besta? Mas veja, Babilônia, a Babilônia geográfica, aquela de Nabucodonosor, também se achava indestrutível. E numa noite só, Babilônia foi conquistada por Ciro, o rei da Pérsia. Babilônia também se achava indestrutível. E esse poder vem lá de Babilônia, do Império Babilônico, né? E Deus continua falando sobre ela, dizendo o seguinte no verso 8 do capítulo 13: e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra. Todos quem? Todos aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Essa é a capa da revista Time de setembro agora, de 2015. Qual é o título? O Novo Império Romano. É um novo Império Romano que se originou do velho Império Romano, de Roma imperial, de Roma dos Césares. E o subtítulo: Alcance Global do Papa Francisco. A Bíblia diz que toda a terra se maravilha diante da besta. E toda a terra vai adorar a besta. É isso o que Satanás mais quer: ser adorado, ser obedecido. E ele usa instrumentos humanos para isso. Toda a terra está adorando a besta, está maravilhada com a besta, com o carisma da besta, com a simplicidade da besta, com a humildade da besta, que se assenta no trono de Deus, querendo parecer Deus, e que já no século VI a.C., Deus nos alertou que esse poder pegaria a verdade de Deus e lançaria por terra, transformaria a verdade de Deus em mentira. Só que Deus sempre teve um remanescente fiel. Por isso ele diz que quem vai adorar? Todos os que não têm o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Aqui eu queria fazer um breve parênteses e falar com os nossos queridos irmãos católicos. Nós não estamos falando de pessoas. Eu estudo a Bíblia com pessoas há muitos anos, há pelo menos 25 anos. E entre as denominações religiosas com quem eu estudo a Bíblia, uma das mais zelosas, uma das mais fervorosas, são os queridos católicos, religião da qual eu também já fiz parte. Nós não estamos falando de pessoas, nós estamos falando de um sistema religioso que está a serviço de Satanás. E você que é fiel, que é sincero, dentro do conhecimento que você tem, você é tão especial para Deus, você é tão amado por esse Deus, que Deus está mostrando para você
essa verdade, esse assinte, essa agressão à palavra e à vontade de Deus através do estudo do capítulo 13 do Apocalipse. Muitas desses acontecimentos ocorreram no passado. A fase mais negra dessa igreja foi durante a Idade Média. Só que nós temos ainda a besta que sobe do mar. E nós vemos que a perseguição do passado, tudo o que aconteceu no passado, sob o comando da besta que sobe do mar, vai voltar a acontecer. Por isso, cada um de nós precisa conhecer essa verdade. Deus diz em Ezequiel 22, 26, que ele está sendo profanado no meio do povo dele, porque os seus sacerdotes escondem dos olhos do povo de Deus as coisas de Deus. Substituem as coisas de Deus por coisas de homens. E Deus diz, e assim eu sou profanado no meio deles. É um lamento de Deus. Mas louvado seja esse Deus de amor, porque Ele não te deixou na ignorância. Nós, quando apresentamos um tema como esse, isso é feito com muita oração, pedindo a Deus que nos faça muito humildes para nós podermos apresentar com muito amor um assunto como esse. A nossa intenção não é agredir a fé e a crença de ninguém. A nossa intenção é exaltar o nome desse Deus que te ama tanto que até morreu por você. Ore a Deus, converse com esse Deus. Peça para Ele te dar entendimento. Peça para Ele fazer o que Ele fez comigo há 27 anos atrás, quando Ele me tomou pela mão e me mostrou as coisas de uma forma tão clara que foi como se Ele me levasse até uma janela e abrisse uma cortina. Porque há muito tempo eu vinha orando e pedindo para que Ele me mostrasse qual era a vontade dEle para a minha vida. E que Ele me levasse, era o meu pedido nas minhas orações, que Ele me levasse até aonde Ele estava. E Ele fez isso. E Ele tem feito isso. Então, veja, diante de tudo que foi exposto, a última tela que a gente vai ler é a que está no Apocalipse 4, entre os versos 8 a 11. Lá, diante do trono de Deus, veja como é que Jesus é adorado. Como é que os anjos, como é que as criaturas que lá estão se dirigem a esse Deus, se referem a esse Deus. Como é que adoram? Dizem, santo, santo, santo é quem? É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, porque Ele é eterno, Ele nunca foi criado e Ele está vindo aí para buscar aqueles que são dele. Por isso é que Ele está nos conduzindo em estudos como esses, para que quando Ele voltar, os nossos olhos já estejam abertos e nós já possamos viver aqui nesse mundo de acordo com a vontade desse Deus, por amor a Ele. E os anjos dizem, Tu, Senhor, Tu, Jesus Cristo, és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Só Deus, só Jesus é digno de adoração, de obediência, de ser glorificado e honrado com a entrega da nossa vida, da nossa mente e do nosso coração, para que Ele possa fazer morada em nós, para que o trono dele seja estabelecido em nós e num futuro muito breve nós possamos estar com Ele pela eternidade sem fim. Por isso, Deus nos mostrou esse estudo, nos dirigiu ao longo desse estudo, nos mostrando através da sua palavra. Veja, tudo que foi mencionado aqui é o assim diz o Senhor, é aquilo que está escrito na palavra de Deus. Ore a Deus, peça para que Ele te mostre.
Peça para que Ele te faça entender e aceitar e se posicionar. Porque Jesus está vindo aí para buscar o seu rebanho. E o rebanho é esse que Ele está chamando de todas as denominações religiosas onde Ele tem filhos sinceros. Que você e eu possamos estar fazendo parte desse rebanho naquele dia. Porque esse mundo aqui não é a nossa casa. Jesus está vindo aí para nos levar para casa. Que você e eu, que todos nós, que Deus tem conduzido, que o Espírito Santo tem tocado, num futuro muito breve, possamos nos encontrar na casa do Pai, na casa do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, o único que é digno de ser chamado Santo, 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 o único que é digno de receber a glória, a honra, a adoração e a obediência. Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Deus bendito, tem misericórdia de nós, Senhor. Abre os olhos da nossa mente, do nosso coração. Abre o nosso entendimento, Senhor. Nos faz humildes diante de Ti para aceitarmos, Pai Santo, uma verdade tão poderosa como essa, Senhor. Pai querido, milhões, bilhões, Pai, estão sendo enganados por Satanás, Pai. E são criaturas Tuas, Senhor. São criaturas, são filhos por quem o Teu Filho Jesus morreu lá na cruz do Calvário. Pai Santo, intensifica a obra do Espírito Santo na vida de cada um desses e na nossa vida também, Senhor. Para que possamos crescer cada vez mais em graça diante de Ti, em sabedoria e santidade, Senhor. Para que possamos, a cada dia da nossa vida, honrar e glorificar o Teu nome, com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com o nosso posicionamento e com a entrega da nossa vida em Tuas mãos. Nos ajuda, Senhor, a transformarmos a nossa adoração, a nossa gratidão em obediência. Para que quando o Teu Filho Jesus voltar, possamos estar contigo e com Ele pela eternidade sem fim. Pai querido, estende a Tua mão poderosa, Senhor, sobre esse Teu querido que participa, que acompanha de cada tema, do estudo de cada capítulo do livro do Apocalipse. Que o Teu Santo Espírito abra as cortinas da sua mente, Senhor, e ele possa enxergar de acordo com a Tua ótica, que ele possa ver as coisas como Tu vês. Nós nos entregamos em Tuas mãos, exaltamos o Teu nome, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Até o próximo estudo. Aguardamos você e que você possa ficar na paz de Jesus. Mas até lá, continue orando para que Deus continue mostrando cada vez mais, para que logo, logo possamos estar juntos na casa do Pai. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Até lá. Compreenda melhor o passado, o presente e os acontecimentos revelados por Deus sobre o futuro da humanidade. Ligados na Palavra Profecias.